Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, eu peço que a igreja escute, diz assim o texto: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Vamos orar. Senhor, peço a Ti que nos dê bondade, misericórdia, discernimento, sabedoria, para aprendermos, ó Deus, a Tua palavra e sermos pastoreados por ela, a saber sobre o tema da esperança que devemos ter no Senhor, nosso Deus, por meio de Cristo. Assim pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como todos aqui já sabem, nós começamos uma série semana passada, e como eu falei, de maneira introdutória, nós vamos fazer uma exposição mais abrangente, depois estaremos dando temas mais específicos sobre a esperança. E hoje eu quero pensar um pouquinho sobre a tribulação à luz da esperança cristã. Quando a gente pensa em esperança, nós devemos lembrar que esperança, no contexto em que vivemos hoje, ele se tornou um artigo de luxo. E talvez a pergunta seja: por que se tornou um artigo de luxo? Porque esperança tem sido continuadamente e desesperadamente procurada e almejada no meio da sociedade que vivemos. Se nós olharmos o contexto que vivemos, se olharmos as mídias ou os meios de comunicação, nós vamos perceber que cada vez mais nós temos palestras mais motivacionais, e esses palestrantes motivacionais cada vez mais têm enriquecido, usando métodos da psicologia, da psicanálise, e cada vez mais esse tipo de gente tem tido as suas agendas lotadas, porque cada vez mais, quando nós passamos por crises, dificuldades ou temores e medos, nós fazemos o quê? E nós, principalmente pensando na igreja de Cristo, em vez de procurar solução nas Escrituras, no poder de Deus, na sua autoridade, por submissão, nós corremos para estas oportunidades, me permito usar esse termo, que por final tem sido um canal de grande lucro, com o propósito de vender uma esperança que não produz resultado eficaz. Quando eu digo isto, queridos, eu não estou dizendo aqui que algumas áreas da medicina não podem nos ajudar. O que eu estou dizendo é que nós temos, quando olhamos para as lutas que temos no dia a dia, que nos roubam a paz e que nos roubam a esperança, nós, como aqueles que professamos a fé no Senhor, em vez de procurar o Senhor, nós procuramos outros meios, outros métodos, procuramos amigos, em alguns casos procuramos lugares estranhos, pessoas que não conhecem a Deus, e lá no final, quando a gente já não tem mais nenhuma resposta, nós corremos para a igreja, e sendo membro de igreja, corremos para a igreja para buscar ajuda, em alguns casos, talvez até já sem solução. O que nós olhamos aqui para esse texto? Quando nós olhamos para a carta de Pedro, nós temos que lembrar que a carta de Pedro é uma carta cujo tema da esperança é presente. Pedro, quando escreve essa carta, ele também a escreve para dar esperança a um povo que, de maneira aqui particular, é um povo que é peregrino e é um povo que está passando por muitas lutas, porque no verso 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve e ele endereça aos forasteiros da dispersão. Ele procura pastorear esses irmãos, mantendo em seus corações a viva esperança que eles devem ter. E devem ter essa esperança em quem?
naquele que é autor e consumador da verdadeira esperança, a saber, Cristo. Quando nós olhamos Pedro escrevendo essa carta, olhando o contexto de maneira mais abrangente, Pedro no verso 3, ele vai dar um louvor a Deus, mas ele vai dar a razão do louvor a Deus. Olha o que ele diz no verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é interessante que Pedro, ele não só mostra que essa viva esperança, ela se dá mediante a ressurreição de Cristo, mas no verso 2, ele a fundamenta. Ele vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O que isso quer dizer? Que através da sua epístola, Pedro vai se propor a transmitir a esperança aos que passam por todo tipo de provação, de calúnia, de insulto, de difamação, com problemas no emprego, na família, baixa autoestima, mostrando que a posição conquistada em Cristo, elas são verdadeiramente sólidas e elas são instrumentos para esses obstáculos da vida. Então, a pergunta que nós podemos fazer então neste texto é: para quem Pedro está escrevendo? E o verso 1 nos diz, ele está endereçando essa carta aos forasteiros da dispersão. E o termo aqui dispersão, queridos, ela é usada para designar judeus que se encontram dispersos entre as nações. E qual era a condição deles? Nós acabamos de ver que no verso 6, a condição desses irmãos era uma condição de contristados por várias provações. E é interessante que, olhando também em 1 de Pedro, no capítulo 4, no verso 12, nós vamos ver aí uma sequência disso. Porque no verso 12, ele vai dizer: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E aí vem um contraste, porque ele está dizendo: olha, não estranheis o fogo ardente, mas no verso 13 ele vai dizer: pelo contrário, em vez de estranhar, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então percebe, irmãos, que Pedro começa a carta trazendo fundamentos sólidos. Ele vai dizer que a nossa esperança, ela é fundamentada na eleição. Nós vemos isso no verso 2, na presciência de Deus Pai, na obediência do próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança também ela é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a nossa esperança, como ele falou no capítulo 4, ele apontando para Cristo, ele vai dizer que nós podemos nos alegrar, porque nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, meus irmãos, quando Pedro vai escrever essa carta, ele vai escrever então para quê? Desafiar os seus leitores a que tenham esperança em Cristo Jesus. Então, a pergunta que fazemos nesta noite é: quais são os meios, ou quais são os recursos que Pedro nos apresenta para que possamos suportar a tribulação e ter esperança? Sim, quais são os recursos que Pedro dá para que tenhamos esperança nesses dias? A primeira razão que Pedro nos dá, se nós olharmos no capítulo 1, ele vai nos mostrar isso claramente. Ele vai dizer assim, Pedro vai dizer para nós, qual é a primeira razão? Pedro vai dizer: tenham a esperança, porque sois guardados em Cristo. Percebam, queridos, que olhando para o texto, no verso 5, olha o que Pedro vai dizer: que sois guardados pelo poder de Deus. Os leitores dessa epístola, eles deveriam estar ansiosos, quanto ao terem forças para permanecer em Cristo. Os leitores dessa carta, eles eram perseguidos, eles sofriam,
e a perseguição cada vez mais se intensificava. E Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve nesse verso para trazer o quê? Uma tranquilidade. E como é que ele transmite essa tranquilidade? Ele ora para os seus leitores, ele escreve essa carta, ele diz: olha, vocês estão protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. E aí ele usa a expressão são ou sois guardados. É interessante olhar, queridos, porque por meio do poder da fé, por meio da fé, Pedro vai dizer: sois guardados pelo poder de Deus. Nesse versículo em particular, cada palavra escrita por Pedro, ela é significativa. Porém, o termo aqui que nós podemos usar, importante, que deve ser considerado em nosso coração, é a palavra guardado. Esse termo, irmãos, esse verbo, ele é um termo militar, que quer dizer o quê? Proteger alguém de algum perigo. O que Pedro está dizendo aos seus leitores, que estão sendo insultados, que estão sofrendo, e que por algum momento podem estar perdendo a esperança, dizendo o seguinte: não vale mais a pena lutar. Eles podem estar dizendo assim: olha, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, e eu não consigo ver nada melhorar. O que eu devo fazer? E aí Pedro diz: olha, lembre-se do fundamento. Vós sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, isso é significativo, porque a palavra guardados, ela traz a ideia de alguém que é protegido do perigo. Ela traz a ideia também de alguém que traz a ideia de evitar que alguém escape, no sentido assim, a ideia é de que é aquela ideia de que você está seguro e você não vai conseguir escapar no cenário das perseguições, ou você não vai fugir daquele controle, porque alguém está cuidando de você. E é interessante olhar, porque quando Paulo tentou fugir de Damasco, né, o governador montou guarda na cidade. Nós podemos ver isso lá em 2 Coríntios 11:32, e no sentido espiritual, olhando para essa passagem, aqui aponta para a paz de Deus, que guardará nosso coração e guardará nossa mente, como está em Filipenses 4:7. Então, de modo que o mal não possa tocar. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, vocês são guardados mediante o poder de Deus. Esse é o significado que Pedro transmite quando ele escreve a esses irmãos. Guardados pelo poder de Deus significa o quê? Que eles estão protegidos. O Senhor olha para eles. Mas é interessante, irmãos, que a palavra guardada, ela vem acompanhado com um propósito. Veja aqui, para a salvação preparada. E é interessante que essa palavra, salvação preparada, ou até a vinda da salvação, ela é uma resposta. É como se ela está: por que Deus nos protege? Ela é uma resposta. Por que Deus nos protege? Porque, queridos, essa proteção, que Pedro está dizendo, que essa proteção, ela não visa um objetivo temporário, mas é para a salvação. O que Pedro está nos dizendo é que Deus nos protege para que possamos receber nossa herança completa, que está para revelar-se no último tempo. A expressão de Pedro aqui, salvação, ela é sinônimo de herança, que está no verso 4, para uma herança incorruptível. Então, queridos, Pedro, ele vai usar a expressão, também Pedro usa uma incrível variedade de expressões para a salvação. Ele vai usar vindoura, no fim dos tempos, como ele vai falar no verso 1, no verso 3, que ele vai falar dessa questão da vindoura. Depois ele vai falar dessa maravilhosa luz, que está no capítulo 2, verso 9. Ele vai falar da graça da vida, no verso 3 e verso 7. Bênção da herança, coroa da glória, eterna glória. Então Pedro está apontando que esse guardar de Deus, ainda que o cenário pareça desfavorável, eu e você não somos guardados simplesmente por uma situação aflitiva, momentânea e circunstancial. Nós somos guardados para a salvação, para uma herança que é incorruptível e sem mácula e sem defeito, reservada para vós outros.
Há uma outra expressão que Pedro coloca para nós, irmãos, que nós devemos observar, é que Pedro mostra a segunda razão por que devemos ter esperança. Ele vai dizer para nós: tenham esperança, pois a sua fé será comprovada. No verso 6, ele vai dizer: nisto exultais. Veja, o exultar aqui não é porque você não está tendo provação. Nessa que a gente fala: oh, graças a Deus, Senhor, eu não passo pela provação daquele irmão. Mas olha o que Pedro diz: nisso exultais. Exultai nessa herança de ser guardado, embora no presente, por breve tempo, veja, breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. É isso que diz o verso 6. Em outras palavras, Pedro está dizendo: alegre-se, mesmo que esteja passando por provações. E no verso 7 ele diz por quê? Porque vem aqui a finalidade. Para quê? Para que você deve ter essa esperança? Olha o que ele vai dizer: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando olhamos para o verso 6, nós vemos Pedro ensinando a teologia, uma teologia real sobre o problema. E ele nos diz que o problema não dura para sempre, ele tem um tempo. Ele nos diz que o problema serve para um propósito. Quando ele diz se necessário, ele aponta para um propósito. E ele diz que Deus nos traz porque é necessário para a nossa maturidade espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Ele nos diz que vem de várias formas, porque ele diz: olha, várias provações. Ele aponta nesse sentido, queridos. Ele também nos diz que não precisa diminuir a alegria, porque por causa dessas coisas, ainda que embora sejam grandes. É interessante olhar que Spurgeon, quando vai comentar essa passagem, ele vai dizer o seguinte: as etapas pelas quais nós ascendemos para o lugar da alegria, geralmente são úmidas com lágrimas. Eu vou repetir, irmãos: as etapas pelas quais nós ascendemos para o lugar da alegria, geralmente são úmidas com lágrimas. Nós cantamos o Salmo 126 agora há pouco, e é interessante que o Salmo 126, a narrativa dele mostra: quem sai andando, quem sai semeando, chorando, voltará com alegria, com júbilo, dando louvores ao Senhor, o nosso Deus. Então, Spurgeon diz que as etapas que nós ascendemos para o lugar da alegria, geralmente são úmidas com lágrimas. Ele continua dizendo: em meio às cinzas da nossa dor, as chagas da nossa alegria, prontas para o chumbo, quando respiradas pelo Espírito Santo. Spurgeon diz: a alegria vem também no contexto da dor. Agora, irmãos, a pergunta é: por que isso é assim? Como podemos ter alegria na dor? O verso 7 diz assim: porque prova a validade da nossa fé. Meus irmãos, isso prova que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que testado pelo fogo, uma vez confirmado. Percebam, queridos, que nós podemos observar, e você vai perceber que nós recebemos uma fé, segundo Pedro, que ela nunca perece. O resultado dessa fé salvadora é a salvação final, a salvação presente, que eu e você experimentamos como resultado da nossa fé. A salvação inicial, ela é resultado da fé, e a salvação será sua por causa da fé que vai perseverar até o fim. Então Pedro diz: ainda que tudo isso aconteça, ainda que você sofra, ela vai confirmar pelo fogo apurado. Isso vai redundar em louvor, glória
honra na revelação de Cristo Jesus. E qual é a terceira razão, então, porque devemos ter esperança? Nós vamos ter a esperança porque no cenário dela nós vamos ter a alegria de conhecer a Cristo. Pedro, ele vai fazer uma declaração extraordinária no verso posterior. Ele vai fazer uma declaração que tem a ver com a natureza da vida cristã. Quando nós olhamos no verso 8, olha o que ele vai dizer: a quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E meus irmãos, vejam que Pedro vai dizer que embora não o tenha visto, você o ama. E embora não o veja, mas acredite nele, alegre-se com uma alegria inexprimível e cheia de glória. E aí a pergunta é: por que então me alegrar no sinal de tantas provações? Porque a sua alegria, ela é, como diz aqui o texto, ela é uma alegria que exulta, é uma alegria indizível, ela é uma alegria cheia de glória, porque, queridos, ela ressalta ao nosso coração a confiança que devemos ter no Senhor. E por que essa declaração é tão profunda? Porque ela causa por causa de dois ingredientes presentes que são chaves em qualquer relacionamento significativo. Primeiro, o amor. Olha o que Pedro diz: a quem não havendo visto, o que ele diz? A mais. Esse é o primeiro ingrediente, essa alegria de estar em Cristo, amá-lo. E o outro elemento significativo é o relacionamento, porque a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Esse é um amor, irmãos, que é produzido por uma confiança. Então Pedro estabelece na essência do relacionamento que a fonte da alegria, ela é muito mais profundo que o simples fato de um relacionamento do dia a dia, que se desintegra. O que Pedro está dizendo é que quando você não viu, você amou. E mesmo ainda não vendo, você crendo. Pedro está dizendo: esses são os fundamentos que são significativos para uma alegria. Eu tenho que amar a Cristo. E eu preciso crer nas suas palavras. E isso será significativo, igreja, para mim e para você ter esperança. Então, quando a gente olha para o desafio, quando a gente olha para a dificuldade, quando a gente olha para as pessoas, a gente começa a pontuá-las e a gente perde a essência do chamado, do amor eterno de Deus, a gente não consegue se alegrar. E aí Pedro aponta para um cenário da fé: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultem. Porque, meus irmãos, quem o chamou, quem o escolheu, quem o salvou, foi Cristo Jesus, o Senhor. E tudo isso, queridos, para ao final, diz o verso 9, obtendo o fim da vossa fé. E qual é o fim da nossa fé? Diz o texto: a salvação da vossa alma. Vós sois guardados, diz a palavra de Pedro a esses irmãos, vós sois guardados. Mas ele diz também: a sua fé será comprovada pela sua perseverança. E ele diz: tem esperança por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso tudo, lembra quando começou Pedro dizendo: na provação vocês estão guardados. E esse guardado não é temporário, chega até a salvação. O fim é a salvação. E no final ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação. Deus tem cuidado de nós, irmãos. A tribulação, à luz da esperança de Cristo, é ter os olhos voltados para Cristo. Como diz 1 de Pedro, capítulo 4, nós lemos agora há pouco, no verso 2. Pelo contrário, verso 13:
Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, alegreis exultando. Meus irmãos, enquanto a nossa alegria for o que a nossa vontade quer, enquanto a nossa esperança for aquilo que a nossa vontade quer, que muitas vezes ela é pecaminosa e nós devemos duvidar dos desejos do nosso coração à luz das Escrituras, nós teremos muitas frustrações. Mas quando a nossa esperança é a plena certeza da pessoa do Senhor Deus, do seu caráter, da pessoa de Cristo e da ação do Espírito Santo em nós, e quando nós tivermos convicção em nosso coração que somos guardados pelo Senhor, e que por esse guardar o Senhor vai confirmar o alto da nossa fé, o cenário das tribulações, e que o final dela é nos dar o prazer do amor dele para a salvação, nós teremos lutas sim, mas teremos lutas sob o cuidado do Senhor. Que Deus nos ajude e que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ensine, irmãos, a olhar para aquele que, segundo a presciência, segundo a soberania do seu propósito, nos elegeu para, em santificação e obediência, andar segundo o seu propósito. Amém.